Harun al-Rashid, cujo nome ecoa através dos séculos, foi o quinto califa da dinastia Abássida, reinando de 786 a 809. Seu califado é frequentemente lembrado como o auge da Idade de Ouro Islâmica, um período de notável florescimento cultural, científico e artístico. Nascido em Rey, perto da moderna Teherã, Harun era filho do califa Al-Mahdi e da ex-escrava imenita, a poderosa Al-Khaizuran. Sua ascensão ao poder não foi isenta de intrigas palacianas, marcadas pela rivalidade com seu irmão mais velho, Al-Hadi. A influência de sua mãe, Al-Khaizuran, foi crucial para garantir sua sucessão ao trono após a morte misteriosa de Al-Hadi. Sob o governo de Harun al-Rashid, Bagdá transformou-se no centro do mundo conhecido, uma metrópole de riqueza e saber. A cidade era um caldeirão de culturas, atraindo estudiosos, artistas, poetas e comerciantes de todas as partes do império e além. Ele estabeleceu a lendária Casa da Sabedoria, Beit al-Hikma, uma biblioteca e academia que se tornaria o principal centro intelectual do mundo. Nesta instituição, obras de filósofos gregos como Platão e Aristóteles foram traduzidas para o árabe, preservando-as para a posteridade. A matemática, a astronomia, a medicina e a alquimia floresceram sob seu patrocínio, com avanços significativos sendo feitos. O famoso matemático Al-Khwarizmi, cujos trabalhos introduziram a álgebra e os algarismos indo-arábicos no Ocidente, serviu em sua corte. A corte de Harun era sinônimo de luxo e sofisticação, com festas suntuosas, música e poesia sendo uma constante. O poeta da corte, Abu Nuwas, era conhecido por seus versos ousados e hedonistas, que celebravam os prazeres da vida. Apesar da imagem de opulência, Harun era um governante devoto que realizava a peregrinação a Meca, Hajjota, várias vezes. Ele também era um líder militar competente, liderando pessoalmente exércitos contra o Império Bizantino, seu principal rival. As campanhas contra os bizantinos resultaram em vitórias significativas e na expansão da influência abássida na Anatólia. A administração do vasto império foi em grande parte confiada à poderosa família persa dos Barmécidas. Yahya ibn Khalid e seus filhos, Faidal e Jafar, serviram como vizires e governadores, acumulando imenso poder e riqueza. Jafar al-Barmaki, em particular, tornou-se um companheiro próximo e confidente de Harun, compartilhando de suas noites e aventuras. No entanto, em 803, em uma mudança de poder súbita e brutal, Harun ordenou a execução de Jafar e a prisão de toda a família Barmécida. As razões para a queda dos Barmécidas permanecem um mistério histórico, com teorias que vão de traição a ciúmes do califa. A fama duradoura de Harun al-Rashid no Ocidente deve-se em grande parte à sua imortalização em As Mil e Uma Noites. Nesses contos, ele é retratado como um governante justo e sábio, mas também aventureiro, que se disfarçava para andar entre seu povo. Acompanhado por seu vizir Jafar e o carrasco Masrur, ele vivia aventuras fantásticas nas ruas de Bagdá. Essas histórias, embora em grande parte fictícias, capturam o espírito de uma era de maravilhas e a grandiosidade de sua capital. O personagem de Harun nas noites é um ideal de monarca, que busca a justiça e compreende a condição humana. Historicamente, Harun al-Rashid também foi um diplomata astuto, mantendo relações com potências distantes como a China e o Império Carolíngio. A mais famosa de suas relações diplomáticas foi com Carlos Magno, o imperador dos francos. Embora nunca tenham se encontrado pessoalmente, eles trocaram embaixadores e presentes luxuosos, unindo dois dos maiores impérios da época. O presente mais célebre foi um elefante asiático chamado Abu Abbas, que Harun enviou a Carlos Magno. Este elefante causou grande espanto na Europa, tornando-se um símbolo vivo do poder e da riqueza do distante califado.
Outro presente lendário foi um relógio de água de latão, uma maravilha da engenharia que marcava as horas com esferas que caíam e cavaleiros que emergiam. Ponto. A corte carolíngia, pouco familiarizada com tal tecnologia, suspeitou que o relógio fosse movido por magia. Ponto. O final do reinado de Harun foi marcado por crescentes problemas internos e rebeliões nas províncias distantes. A vasta extensão do império tornava a governança centralizada, a partir de Bagdá cada vez mais difícil. Ele morreu em 809, na cidade de Tus, na província de Khorasan, enquanto liderava uma expedição para reprimir uma rebelião. Sua morte levou a uma guerra civil devastadora entre seus filhos, Al-Amin e Al-Mamun, conhecida como a Quarta Fitna. Esta guerra enfraqueceu o califado e marcou o início de seu lento declínio, embora a Era de Ouro cultural continuasse por mais algum tempo. O legado de Harun al-Rashid é, portanto, complexo. Um patrono das artes e ciências, mas também um déspota implacável. Ele presidiu um período de prosperidade sem precedentes, mas suas ações também semearam as sementes de futuras discórdias. Sua figura histórica foi ofuscada pela lenda, transformando-o em um personagem quase mítico. A Bagdá de Harun al-Rashid, a cidade da paz, permanece no imaginário como um símbolo de uma civilização no seu apogeu. O comércio floresceu, com rotas que se estendiam da Espanha ao Sudeste Asiático, trazendo imensa riqueza para o califado. A agricultura também foi incentivada, com a introdução de novas culturas e a expansão de sistemas de irrigação. A medicina em sua época viu a construção dos primeiros hospitais públicos, que ofereciam tratamento gratuito aos necessitados. Médicos como Yuhanna ibn Mazawai realizaram avanços significativos em oftalmologia e farmacologia. A música na corte de Harun era uma arte altamente desenvolvida, com músicos virtuosos como Ibrahim al-Mausili. Harun al-Rashid era ele próprio um apreciador de música e poesia, muitas vezes participando de competições poéticas. A arquitetura abássida atingiu novos patamares, com a construção de palácios magníficos e mesquitas grandiosas. O Palácio da Eternidade, Qasr al-Qud, com seus vastos jardins, era uma das maravilhas arquitetônicas de Bagdá. Apesar de sua piedade, a corte de Harun não era isenta de controvérsias, como o consumo de vinho, proibido pelo Islã. As histórias de suas escapadas noturnas, embora romantizadas, podem ter uma base na realidade de um governante que queria conhecer seu povo. A justiça é um pilar de seu governo, e ele estabeleceu um sistema de tribunais, Qadi, para resolver disputas. A história de Harun e os Barmécidas serve como um conto de advertência sobre os perigos do poder absoluto e da intriga da corte. Sua decisão de dividir o império entre seus filhos provou ser um erro catastrófico que mergulhou o califado na guerra. Al-Mamun, que saiu vitorioso da guerra civil, continuaria o legado de patrocínio intelectual de seu pai, expandindo a Casa da Sabedoria. A figura de Harun al-Rashid representa a tensão entre o poder temporal e a responsabilidade espiritual de um califa. Ele governou um império multiétnico e multirreligioso, onde cristãos e judeus, dhimis, tinham um status protegido, embora subordinado. A riqueza do califado vinha não apenas do comércio, mas também de impostos sobre a terra, Karrai, e sobre os não-muçulmanos, Jizya. A imagem de Harun nas Mil e Uma Noites influenciou a percepção europeia do Oriente por séculos, cheia de exotismo e mistério. Seu nome tornou-se um atalho para a magnificência e o romance de uma era perdida de ouro. Ainda hoje, historiadores debatem a verdadeira natureza de seu caráter e a eficácia de seu governo. Foi ele um déspota esclarecido ou um tirano afortunado que reinou em tempos prósperos? Independentemente da resposta, seu impacto na história mundial é inegável, moldando o curso da civilização islâmica e ocidental.
O califa das noites árabes continua a cativar a imaginação, um símbolo eterno de poder, cultura e mistério. A burocracia sob Harun era extremamente organizada, com diferentes diwans, ministérios, para finanças, exército e correio. O sistema de correio, Barid, não apenas transportava mensagens, mas também funcionava como uma rede de espionagem para o califa. Harun era conhecido por sua generosidade, distribuindo vastas somas de dinheiro para os pobres e para os poetas que o agradavam. Sua esposa principal, Zubaida, era igualmente famosa por sua piedade e seus projetos de obras públicas. Ela financiou a construção de uma estrada de peregrinação de Bagdá a Meca, com poços e abrigos para os viajantes. A vida no harém de Harun era um mundo à parte, com centenas de concubinas, eunucos e intrigas complexas. Apesar da poligamia, seu relacionamento com Zubaida era de profundo afeto e respeito mútuo. A ciência da cartografia avançou, com mapas mais precisos do mundo conhecido sendo criados por geógrafos em Bagdá.com. A lenda de Sinbad, o marinheiro, embora adicionada posteriormente, As Mil e Uma Noites, reflete a era de exploração marítima que floresceu sob os abássidas. O poder naval abássida controlava o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, garantindo a segurança das rotas comerciais. A queda dos Barmécidas pode ter sido causada pelo seu crescente poder, que ameaçava a autoridade do próprio califa. Alguns relatos sugerem um romance proibido entre Jafar e a irmã de Harun, Abaza, como o estopim da tragédia. A execução de seu amigo mais próximo, Jafar, teria assombrado Harun pelo resto de sua vida. A transferência da capital de Bagdá para Raqqa, por um período de seu reinado, mostra as tensões estratégicas e políticas da época. Harun al-Rashid era um caçador ávido, muitas vezes se aventurando no deserto com seus falcões e cães de caça. A culinária na corte abássida era extremamente refinada, com livros de receitas documentando pratos complexos e exóticos. O uso de especiarias como canela, cravo e noz moscada, importadas de terras distantes, era um símbolo de status e riqueza. Apesar de sua imagem lendária, a vida para o cidadão comum no califado podia ser dura, sujeita a impostos e a autoridade arbitrária. A história de Harun al-Rashid é um lembrete de que a história é muitas vezes uma mistura de fato, ficção e propaganda. Seu reinado coincidiu com o desenvolvimento do papel como meio de escrita, substituindo o caro pergaminho e papiro. Essa inovação, aprendida com prisioneiros de guerra chineses, impulsionou a disseminação do conhecimento de forma sem precedentes. A diplomacia com Carlos Magno também pode ter sido uma aliança estratégica contra inimigos comuns, os Omíriadas de Córdoba e os bizantinos. A figura de Masrur, o carrasco, adiciona um elemento de perigo e poder bruto às aventuras noturnas do califa. O tesouro de Harun al-Rashid era lendário, financiado por um império que se estendia do Atlântico às fronteiras da Índia. A estabilidade de seu reinado permitiu que as rotas comerciais, como a Rota da Seda, operassem com relativa segurança. A influência persa na corte abássida era imensa, visível na administração, na etiqueta da corte e nas artes. Harun, embora árabe, foi profundamente influenciado pela cultura persa através de sua mãe e dos Barmécidas. A história do cavalo de ébano, um cavalo mecânico voador, é outro conto das noites que reflete a fascinação da época pela automação e engenharia. O legado de Harun al-Rashid é tão duradouro que seu nome ainda é sinônimo de um tempo de maravilhas e descobertas. A cidade redonda de Bagdá, fundada por seu antecessor, Al-Mansur, foi o coração pulsante de seu império. Harun expandiu e embelezou a cidade, tornando-a a maior e mais rica do mundo em sua época. A tradução de textos médicos de Galeno e Hipócrates formou a base da medicina islâmica e, posteriormente, da europeia. O interesse pela alquimia não era apenas místico, mas também
um precursor da química moderna, com a experimentação de destilação e cristalização. A poesia era a forma de arte mais elevada, e ser um bom poeta era um sinal de educação e refinamento. Harun al-Rashid, o homem, era uma figura de contradições, piedoso e hedonista, generoso e cruel, um construtor e um destruidor. Sua lenda, no entanto, simplificou essa complexidade, criando um arquétipo do monarca oriental idealizado. Sendo um arquétipo do monarca oriental. A influência de sua era pode ser vista na língua espanhola, que absorveu centenas de palavras árabes durante o período de Al-Ándalus. O fascínio por sua figura foi renovado no século XVIII, quando a primeira tradução europeia das Mil e Uma Noites foi publicada por Antoine Galland. Desde então, sua história foi recontada em inúmeros livros, filmes e óperas, cada um adicionando uma nova camada ao mito. A Bagdá de Harun, infelizmente, foi destruída em 1258 pelos mongóis, que arrasaram a cidade e puseram fim ao califado abássida. O que resta hoje é a memória de uma cidade e de um califa, que presidiram um dos momentos mais brilhantes da história humana. A administração de Harun dependia de uma rede de vizires e funcionários que garantiam o funcionamento do império. A estabilidade política de seu reinado permitiu um foco sem precedentes no desenvolvimento interno e na cultura. O sistema legal era baseado na Sharia, lei islâmica, mas com espaço para o julgamento do Qadi e decretos do califa. Harun era um patrono não apenas de estudiosos muçulmanos, mas também de cristãos nestorianos que eram vitais para o movimento de tradução. A tolerância relativa de sua era para os padrões da época permitiu essa colaboração intelectual frutífera. As campanhas militares contra Bizâncio eram eventos anuais, quase rituais, que afirmavam o poder do califado. A imperatriz bizantina Irene chegou a pagar tributo a Harun para manter a paz, um sinal de seu poder dominante. A riqueza de Harun era tão vasta que se dizia que ele jogava pérolas para os poetas que o impressionavam. A história de Abu al-Qasim, o homem que queria se livrar de seu chinelo, é um conto cômico das noites que satiriza a vida em Bagdá. O contraste entre a Bagdá real e a Bagdá mítica das noites é uma fonte de fascínio sem fim. Harun al-Rashid estabeleceu as bases para um império que, mesmo em declínio, continuaria a ser um farol de civilização. A sua decisão de nomear dois herdeiros, Al-Amin e Al-Mamun, com territórios separados, foi uma receita para o desastre. Al-Amin, filho de Zubaida, tinha o apoio da elite árabe de Bagdá. Al-Mamun, filho de uma concubina persa, tinha sua base de poder em Khorasan e o apoio do exército persa. A guerra entre eles foi uma luta não apenas de irmãos, mas de facções árabes contra persas dentro do império. O cerco de Bagdá por Al-Mamun foi um dos eventos mais destrutivos da história da cidade antes da chegada dos mongóis. A morte de Harun em uma campanha militar distante simboliza a luta constante para manter unido um império tão vasto. A lenda do califa disfarçado pode ter servido como propaganda, retratando-o como um governante que se importava profundamente com a justiça para os comuns. A Casa da Sabedoria não era apenas uma biblioteca, mas um centro de pesquisa ativo, com observatórios e laboratórios. O legado de Harun é um testemunho do poder da cultura e do conhecimento para transcender o tempo e a política. Ele governou com mão de ferro, mas sua era é lembrada pela delicadeza de sua poesia e pela profundidade de sua ciência. A história de Harun al-Rashid é, em última análise, a história de uma era de ouro, um momento fugaz de brilho na história mundial. O califa das Mil e Uma Noites pode nunca ter existido como nos contos, mas o califa Harun al-Rashid foi, em si, uma figura maior que a vida. A tecnologia do papel permitiu a criação de registros detalhados, o que ironicamente nos dá uma visão mais clara das falhas e sucessos de seu governo. A complexidade de sua figura desafia julgamentos simples.
exigindo uma apreciação das nuances de seu tempo. A música da corte não era apenas para entretenimento, mas também acreditava-se ter efeitos terapêuticos, sendo usada em hospitais. O patrocínio de Harun estendeu-se a todas as formas de arte, incluindo a caligrafia, que se tornou uma forma de arte altamente reverenciada. A história de sua embaixada para Carlos Magno é um raro ponto de contato documentado entre o mundo islâmico e a Europa cristã da Alta Idade Média. A queda dos Barmécidas foi um choque para o sistema, removendo a família que administrou o império por décadas. Após a queda deles, Harun tentou governar de forma mais direta, mas a complexidade do império provou ser esmagadora. A lenda de que ele respondia pessoalmente às queixas escritas em pedaços de papel por seus súditos reforça sua imagem de governante acessível. Seu reinado representa o auge do poder abássida, um momento em que o califado era a superpotência indiscutível do mundo. A memória de Harun al-Rashid sobrevive, não apenas na história, mas no coração da cultura árabe e na imaginação do mundo